Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor Jesus venha estar sobre as vossas vidas. Nós estamos passando aqui para a gente estar ministrando mais uma vez essa aula da Escola Dominical. É a nossa segunda aula desse terceiro trimestre de 2022. E vai falar essa lição sobre a sutileza da banalização da graça. Graça essa que nós recebemos e que vem sendo banalizada, infelizmente, nesses últimos dias. Essa aula ela vai estar sendo passada no domingo em todas as classes da EBD, da Escola Dominical, mas nós gostaríamos de comentar com vocês um pouquinho sobre essa lição que está uma bênção para as nossas vidas. Então, meus queridos, que essa aula possa ajudar você e que você venha aprender um pouco mais com essa aula de hoje. Bom, o nosso texto áureo, ele está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, um texto bastante conhecido, que diz: porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Tenha, meu querido, sempre em mente que a graça, ela não é nossa. A graça, ela não é de nenhuma denominação. A graça, ela é proveniente de Deus. Ela é proveniente de Deus. A nossa introdução vai dizer assim: as pessoas têm que entender o sentido da graça. Ela tem sido deturbada nesses últimos dias e tem sido confundida. Então, a graça, meus queridos, ela não pode ser confundida e a graça também ela não pode ser deturbada, né? A graça é algo valioso para as nossas vidas, que ela deve ser muito valorizada no meio da igreja do Senhor Jesus. A questão é que muitos não entendem o valor da graça. Muitos não compreendem o valor que a graça traz para as nossas vidas. A graça nós recebemos de graça, mas nós vamos ver no decorrer da lição que a graça para nós é de graça, mas ela custou um alto preço. E nós vamos ver no decorrer dessa aula o sentido real e verdadeiro desta graça. O nosso primeiro ponto da nossa lição vai dizer compreendendo a graça. Como nós já dissemos, a graça ela é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, quer dizer que a sua origem está inteiramente em Deus. Inteiramente em Deus, né? Ela veio dos céus, partindo de Deus para as nossas vidas. Então, esta graça, nós não vamos encontrar ela em uma denominação. Ninguém pode nos dar essa graça a não ser o próprio Deus, porque partiu dele. Tudo iniciou com ele dando esta graça para nós. Então, a graça ela parte de Deus para com as nossas vidas. O nosso ponto 2 da nossa lição, ela vai dizer assim: a graça no contexto bíblico. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que nós necessitamos desta graça. E por que nós necessitamos desta graça? Porque a Bíblia diz que Adão, ele pecou, e por causa de Adão, o pecado ela passou a todos os homens. Por isso é que
todos pecaram. Nós sabemos que Adão foi enganado no paraíso e devido a esse pecado de Adão, todos os homens participantes também desse pecado, desse erro que Adão ele cometeu. E como Adão cometeu esse pecado, e destituído estava da glória de Deus, e nenhuma condição tínhamos de nós nos achegarmos a Deus, a não ser pela graça. Então Deus, ele providenciou esta graça para que retornasse, para que o homem chegasse a ele através desta graça. Então, Satanás não forçou Adão pecar, mas ele lubridiou, e o homem, tendo livre escolha e livre-arbítrio, resolveu desobedecer a Deus. Em consequência disso, entrou o pecado. Mas aí que entra a providência de Deus e o amor de Deus. Um texto das Escrituras, bem conhecido, que nós sabemos que, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus, por amar e por não querer ver o homem distanciado dele, ele providenciou a graça, o favor de Deus para com a humanidade. Porque Adão pecou e todos foram, como diz lá em Romanos, que todos foram destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Então nós precisávamos e precisamos da graça de Deus. Nós sabemos, meus queridos, que Deus fez isso por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Então Deus, ele amou o mundo e providenciou essa graça. E essa graça não é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Porque o homem pecou e precisava desse favor de Deus, porque pela força do homem, o homem jamais conseguiria obter esse favor de Deus. Mas Deus amou o mundo e enviou seu Filho, e através de seu Filho, do sacrifício do seu Filho, ele pagou o preço por nós, e Deus assim ficou satisfeito com esse preço de resgate. E esse preço, quem pagou foi Jesus na cruz por nós. Então, há uma necessidade de nós não banalizarmos dessa graça, porque para nós foi de graça, mas ela não foi de graça, porque ela custou um alto preço. O nosso ponto 2 ainda, e no tópico 2 vai dizer assim: a extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens, o mais vil pecador. Não importa se ele é alcoólatra, não importa se ele é adúltero, não importa se ele é homicida, não importa. Todos Deus ama. Deus ama todos, e todos são recebidos por Deus, independente do que ele for. Agora, não confunda, né? Tem muitas pessoas que dizem assim: Deus me recebe do jeito que eu sou. Não, de jeito nenhum. Deus me aceita do jeito que eu sou. De jeito nenhum. Deus não aceita você do jeito que você é. Deus te recebe do jeito que você é. Ele te recebe, mas Deus, ele exige e quer uma mudança. Quem está em Cristo, uma nova criatura é. Então, Deus te recebe, mas ele não te aceita.
Então, meus queridos, então Deus ama todos. Todos. Todos serão aceitos por Deus. Todos recebem a graça de Deus, assim como eu e você recebemos a graça do Senhor em Cristo Jesus. Mas não podemos esquecer que essa graça não é universalista. O que significa universalismo? Essa graça não é universalismo. O que as pessoas que acreditam na graça como universalismo crê? Eles pregam que todos, independente de credo e religião, ou arrependimento, ou comportamento, serão salvos. E nós sabemos que não é nada disso. Nós sabemos, a Bíblia nos diz que aquele que crê em quem? Em Jesus. E for batizado, esse será salvo. Ora, meus queridos irmãos, temos que crer. Deus não vai salvar as pessoas independente do que elas façam ou que deixem de fazer. Não. Deus vai salvar a pessoa quando ela aceitar a graça, que é Jesus Cristo, como Salvador e Senhor. E a partir daí tem que haver um arrependimento. A primeira mensagem de Jesus é: arrependei-vos, crede no Evangelho. Arrependei. A mensagem de Jesus foi de arrependimento e de mudança de atitude. Então, quem aceita Jesus, ele tem que mudar. É uma metanoia, é a mudança de sentido, uma mudança de pensamento. Então, Deus, ele quer salvar a todos. Mas esta graça, ela não é universalismo, né? Como muitos creem, como muitos acreditam. Para ser salvo por Jesus Cristo, por Deus, tem que aceitar a graça, que é Jesus Cristo, como Salvador da sua vida. Tem que ser aceito, ele aceitar Jesus, crer no sacrifício de Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Nosso ponto 3, no tópico 1, nós vamos ver a graça no contexto da reforma. O nosso tópico 1, do nosso ponto 3, diz assim: a corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturbação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação e é somente pela fé. Então, por que foi necessária uma reforma? Porque a Igreja Católica, ela estava trocando a graça de Deus por sacrifício, estava trocando a graça de Deus por obras mortas, porque pelas obras ninguém é salvo. É o nosso texto áureo que nós lemos aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça foi salvo. Então foi necessário uma reforma. E tantos homens no passado se empenharam nessa reforma, como John Knox, como John Hus, e aconteceu com Martinho Lutero, quando ele pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg. Então, foi necessário fazer essa reforma, porque a Igreja Católica queria, que a salvação fosse através das obras. Nós sabemos, e a Bíblia fala, pela graça sois salvos, não é pelas obras. E glória a Deus, porque aconteceu essa reforma. E hoje nós podemos glorificar e saber que nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus. Nosso ponto 4,
tópico primeiro diz assim: a graça no contexto contemporânea. A graça barateada, a graça barata. Como eu já disse, não há graça barata. Ela é de graça para nós. Mas ela custou um alto, um grande preço. E que preço foi? Preço de sangue de um cordeiro maculados, sem mancha e sem culpa. Então ele verteu e ele se doou por nós ali na cruz do Calvário, para que nós fôssemos alcançados pela graça. Então nós não podemos confundir. É pela graça, então eu posso fazer o que quiser. Não, nós temos que valorizar e temos que respeitar, porque foi o nosso Cristo, o nosso Senhor, que se entregou por nós na cruz do Calvário. O valor da graça. No tópico 2 do nosso ponto 4 aqui, diz o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele vai dizer que nós somos comprados por bom preço. Nós fomos comprados por bom preço. Pedro vai dizer que nós não fomos comprados nem com prata, nem com ouro e nem com coisa semelhante. Mas fomos comprados com um precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Então, quando você pensar na graça, pense em uma coisa que custou caro. Custou o sangue de Jesus Cristo para nos salvar. Meus queridos, que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo vos guarde e que Deus possa falar no seu coração. Saiba de uma coisa, quando pensar na graça, não pense numa graça banalizada. Pense numa graça que foi muito cara. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, eu espero que eu tenha ajudado você com esse pequeno comentário sobre a nossa segunda lição, sobre a sutileza banalizada da graça. Que Deus em Cristo vos abençoe.